e a pessoa não tem nada, vem ao nosso conhecimento que a pessoa não tem nada para comer. O que a gente faz? Tem que fazer uma conta. Vai embora, não, deixa quieto aí, tá bom, tal. Ou sai reclamando ainda, não tem nenhum café. E quando Ou você... se movimenta para tentar suprir a necessidade. O banquete é bom, né? E quando você vai numa casa, fazer uma visita, uma casa bem humilde, os porcos correndo no quintal, aquela sujeirada, não sei o que, você vai, faz a oração, no final da oração, aquela casa bem difícil, aquela louça que tem dificuldade de ter água ali para lavar, a pessoa fala assim, pastor, eu fiz um cachorro quente. Aí você... Vamos falar a verdade. Não é isso? É assim que a gente elimina o... Você pensa o quê? Será que essa salsicha foi lavada? Será que essa salsicha está lavada? É assim a nossa cabeça, é assim. Não, de ver, como é que chegou. Mas aí o que faz você superar tudo isso? Bom, se eu não comer, poxa, o que eu vim fazer aqui, cara? É isso que eles comem. Aleluia. Puxa vida. É isso que eles comem. Entende? Eu vim aqui fazer o quê? Eu vim aqui aparecer, eu vim aqui me mostrar. É isso que eles comem. Eu vou comer isso aí. Porque eu podia ser um deles. E não estou livre de ser. Então você senta com alegria, sabe? E se alimenta daquilo que eles também se alimentam. Mas não tem jeito. E se, Pastor, e se chega na casa tem um cotone? Ó, Pode estar falando do meu cotão. nós estamos falando de comida e tudo, mas eu também já tive uma experiência também. Fui na casa também fazer a oração da irmã. Aí eu percebi que a dificuldade, a parede mofada, uma cama quebrada, eu observei fora no quarto, uma telha quebrada. No final, conversando e tal, aí conversando com ela, eu citei o assunto, eu falei, poxa, situação difícil, não tem quem faça, não posso pagar, tal. Falei, posso vir sábado aqui? Doei, dizimei o meu sábado de manhã. Fui para lá cedinho, fiquei até 5 horas da tarde. Toquei a telha, consertei, raspei a parede, levei uma lava de massa e macei, deixei tudo prontinho. Levei martelo, maquita, consertei, botei um pé de madeira na cama, ajeitei. Rapaz, que maravilha! Isso que explica isso, porque eu sinto a mesma coisa que o irmão, sei que muitos aqui sentem. Mas você consegue explicar isso? Porque você não recebeu um centavo. Um prazer imenso Não é? fazer isso. Vai na alma. Eu gosto. Ninguém viu. Mas vai na alma. Parece que vem um negócio, né? Vem a mão do Todo-Poderoso, Deus me perdoe. E levanta a sua alma. Eu amo fazer isso. Assim, uma coisa que você sai dali, você pensa assim, caramba, a minha vida é útil para alguém. Isso. Não e é a isso? alegria dela mudou a vida vida. dela com simples coisa que você. Simples, mas não foi simples, não gastei nada. Para mim não foi nada. A alma, isso. Para mim não foi nada. É uma coisa fantástica. Agora junta 10 homens aqui, 20 homens, um dia de trabalho, olha que produção. É isso aí. Né? Olha que produção, na casa de uma pessoa carente que não pode fazer. Hoje a gente ainda não consegue, com essas poucas palavras, juntar os 20 homens. Mas com essa lição a gente começa a se estimular para fazer mais do que nós fazemos hoje. Não é assim? É porque às vezes a gente pensa no material, na comida, e às vezes no ambiente a gente deixa passar. A nossa cabeça, a nossa mente está formada. Que é importante assim, demais. Né? E quem não pode pagar? A gente faz o quê? Deixa para lá, se a gente pode ajudar, larga para lá. Ah não, mas é espírita. Ué? Ah não, mas é católico. Uma vez eu confesso que eu chamei uma irmã foi na igreja pedindo ajuda, e a outra falou assim, essa irmã da Universal, ele está precisando de uma cesta básica. Eu falei, Pensei, mas não pude falar. Eles tinham condição, não é pelo tamanho, é pela voluntariedade, não é isso? Então, tem aí, tem. Aí daqui a pouco vem alguém, né? Feira Santa. Aí a gente... Então é coisa voluntária. Você não tem muito tempo para pensar nas dificuldades em fazer. Quando você vê... Fazer quem? Sem olhar. Mas o pastor Carlos, isso só acontece quando
quando a gente vai lá no versículo 4 e consegue entender isso. Vai. Lá no verso 4, que diz que pedindo-nos, quer dizer, os irmãos da Macedônia, que tinham muito menos recursos do que os de Corinto, estavam pedindo com muitos rogos, né? Com muita ênfase, pedindo para participar, pedindo a graça de participarem da assistência dos santos. Eles estavam pedindo para participar. Não precisou nem Paulo, já deveria ter comentado, mas não precisou nem Paulo falar e se estender. Eles mesmos procuraram Paulo pedindo da graça de participar, da honra, da alegria de participar dessa coleta para ajudar aqueles cristãos lá da Judéia, da Macedônia, que também é uma área mais pobre. Quer dizer, a gente entender que isso é uma honra para a gente participar, é uma honra fazer o que quiserem me ouvir. Não, eu estou ajudando a fulana, a família, não. Você que está se alegrando nisso, você está sendo participante. A nossa grande, digamos assim, preocupação é sempre a seguinte: se Deus é amor, e a Bíblia diz que Deus é amor, amém? Quem não ama, não conhece Deus. Não é isso? Isso também. Conhecereis que sois meus discípulos. E para fazer isso também, uns aos outros. E para fazer isso também tem que estar muito baseado lá no segundo mandamento. Segundo mandamento. Se não tiver estabilizado lá no segundo mandamento, não consegue fazer isso, porque só pensa no individualismo, não no coletivo, no próximo. Não pensa no próximo. Por quê? Aqui eu já pensei, há muito tempo que eu venho tentando aplicar aqui nessa igreja aqui, uma comissão de obra. Claro, ela tem condições, tem mais ou menos, ou pode ou sabe fazer, não aplica isso. Mas há aquelas pessoas que realmente precisam. Uma comissão de obras. Por exemplo, comissão de obra, quem é? Quem entende de obra? André, Zé Carlos, eu, o outro que é eletricista. Aí vamos fazer só uma comparação, Marco, Daniel. Isso aí, é uma comissão de obra. Para quê? Ó, comissão de obra. Tem uma senhorinha, a irmãzinha lá, a telha dela caiu, pegou fogo, que nem a irmã Francisca passou mal socorro. A irmã Anitta, a barreira caiu lá na casa dela. Opa, precisa de ajuda. Fala com o Zé Irineu, o Daniel, o fulano, um desses homens aí é da comissão de obra. Ele vai analisar, vai traçar um perfil e vai procurar. Pastor, mas quando você faz, ainda ajuda a visão daquelas pessoas, dos parentes, né? Evangeliza os parentes, os vizinhos. O que aconteceu com A solidariedade ali no trânsito. o que aconteceu com a irmã Francisca, daqui é perto da nossa igreja, pegou fogo na casa dela lá, não foi? Pegou nos livros aí, a situação aconteceu lá. Eu estava descendo na hora. E vi lá aquele fogo, lá corri e fui para lá. O pessoal em volta, todo mundo foi ajudar, né? Apagou o fogo. Mas aí, por ela ser simples, ela não tem condições de fazer aquilo, ela chorou muito, no desespero. Mas quando chegou ao conhecimento da igreja, o que aconteceu lá, o pastor simplesmente me procurou. E André, vai ver o que precisa. Eu fui lá fazer o levantamento. Vi lá que precisava ter trocado todos os fios elétricos que queimou, fogo correndo na casa. Quem comprou o fio? A igreja. Comprou toda a fiação, todo o trabalho, eu fui lá, junto com o presbítero. Cobrou quanto? Vocês cobraram quanto? Quanto foi a mão de obra? A mão de obra foi por conta de Deus na igreja também. Nós fizemos tudo lá e ela agradeceu. Mas quem estava em volta, ali o pessoal que estava em volta, o pessoal que estava em volta das casas, ficaram, poxa, que trabalho da igreja fez. Vou dizer uma coisa para vocês, guarda essa Isso frase. também é Aí pergunta, vocês são de qual igreja? Eles perguntam, qual igreja vocês são? Isso é uma igreja Olha só, Qual igreja é diferente essa? vou dizer uma coisa para os irmãos já sabem, mas guarda essa frase. O que menos gera ovelha é púlpito. É verdade. O que menos gera ovelha é púlpito. Púlpito não gera ovelha. É esse trabalho que gera ovelha. Púlpito orienta ovelha. O que gera ovelha é mãos à obra. 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 Quando a igreja entende
que a obra ela é individual, não precisa de uma... É claro que isso precisa ter, por exemplo, o evangelista Daniel vai convocar um grupo, né, evangelista, para fazer. Mas você, obviamente, que quando você vai na casa de alguém como cristão e propõe, né, fazer o bem, e ali você, é normal, você já entra enquanto você está trocando o fio, você está falando de quem? E está representando quem? Quem é ele? Quem está trocando? Da mesma forma também que igual itinerância no pastoreio, né? É igual o testemunho Da mesma forma que itinerância no O pastoreio. que o pastor fez, com certeza ganhou ele para Jesus. Porque ele viu o exemplo. Eu já fui na igreja com o pastor era itinerância. E aí depois começou o a pastor ter saiu problema. com um carro, um fogão, um botijão de gás, para ele levar o carro lá, ele ganhou ele para Jesus. E não só ele, como o irmão acabou de falar, evangelizou ele sozinho. Como tem uma conselho da ajuda, ele, como tem um, Deus conhece o coração dele, sabe que o coração pronto a ajudar, então ela chama aquele irmão, o pastor viu, pô, meu irmão, você pode me ajudar aqui? Ele falou, não, claro, posso. Já bem que Por foi que ele ele. está aqui hoje? Pode falar, irmão. Isso não influenciou na tua vida para a casa do Senhor? Se fosse outro, é porque era ele. Se fosse outro, você tá maluco? Eu vou pensar, eu vou tomar cerveja, minha cachaça. Porque Deus eu usou os falar. corações, ganhou para Jesus. Pastor, por exemplo. Exemplo. Ganhou Não cai não, irmão. Exemplo arrasta. É isso aí. Arrasta. Se você der exemplo, você vai arrastar muita gente. Muita gente, pô, caramba, a igreja, o que a igreja está fazendo? Eu vou falar, mas essa igreja. Se a igreja tem um diferencial, qual é o diferencial? Os filhos de Cristo. É nós. Se a gente não der exemplo fora daqui, meu irmão, a gente não ganha nada, a igreja vai continuar do jeito que está. Bom, o irmão fala isso. Outra coisa que também não ganha ovelha, não ganha alma para Jesus. A pessoa entrar na igreja e ver, Ela falando isso no Isso aí também não ganha ovelha, não. Não. Isso é bom? É. Para quem está. Edifica quem está, abençoa a igreja, mas isso também não ganha alma para Jesus, não. Muito pelo contrário, a Bíblia fala o que, cuidado, quem está chegando, isso pode servir de escândalo, vai devagar, vai Às cuidar. vezes até meninice ele que diz. Vocês perceberam que nós estamos no tema? O Igreja de Corinthians esse movimento todinho, né? Porra, rapaz, não, mas aí eles aqui estavam se chegando com o O que movimento. gera ovelha é o segundo mandamento que Daniel fez, deu testemunho na virada do ano, que ele veio para cá, pegou 4 pessoas, subiu o Santo Cristo, virou numa viela e encontrou um camarada perdido. Pregou o evangelho e aceitou Jesus. Gerou uma ovelha. Isso aí. Amor. Mas onde é que ele estava? Na viela, lá no meio da favela, no meio do morro. Estava onde? Dormindo? Porque você podia abrir a igreja, a porta desse tamanho, ficar sentado lá. Poderia. Com um livrinho, né, o caderno de oração. Meio da missão da escola dominical, né? Na Bíblia. Falar assim. Mas quando você se movimenta, o Espírito de Deus está em movimento. E O Espírito de conduz Deus ele está para o local trabalhando. certo. A palavra mesmo diz, ide. O ide é sair. Ide. É levantar e ir. Isso aí. Não é você ir de ficar sentado e assistir o Vamos vídeo. Se esse moço aqui fazer um comentário. Vamos colocar que hoje em dia, a diferença que a gente vê hoje em dia é pessoas que não se destaque na igreja, né? Isso sempre foi assim, né? Foi assim, né? Sempre foi assim. Mas hoje em dia que a gente vê ela em abundância. Na época não tinha como O problema do Paulo era esse, né? a Macedônia saber o que está acontecendo em Corinto, que é totalmente era longe. Hoje em dia você pelo celular, você pega assim, olha, aí você fala que isso aqui foi um exagero. Será que isso aí foi para glorificar aquilo? Isso salvou alguma pessoa? É o que você acabou de colocar aqui agora. O exagero, entendeu? Porque a pessoa se coloca hoje em achar que ela está fazendo e aquilo ali está contagiando, a pessoa não está contagiando nada. É o que a gente está vendo no dia de hoje. Cadê a salvação? Cadê a libertação? Cadê isso que cada um colocou aqui? Viu o irmão que está necessitado dentro da igreja para que a obra que for feita para ele contagiar a família, contagiar a vizinha que está do lado, tá? A igreja está pregada dentro de si própria, fazendo sua ornamentação toda, mas Cristo mesmo. Nada. Quem está precisando de ajuda não quer saber se você é doutor, se você é engenheiro, se você é apóstolo, se
se você é bispo, se você... Quem está precisando de ajuda quer ver se a sua mão vai ser estendida para ajudar, mas quem precisa de ajuda precisa ver a sua mão em ajuda. Fala, meu querido. A questão das funções na igreja é que precisa ter gente pastoreando, precisa ter gente evangelizando. Eu já fui de igreja, o pastor era itinerante, então ele vivia viajando para pregar e depois de um certo tempo estava havendo murmuração na igreja, porque estava faltando pastor. Tinha um pastor, o pastor era famoso, viajava a beça, mas as ovelhas do rebanho começaram a ter problema. Então começaram as meninas da igreja a se casar grávidas. Por quê? Porque não tinha pastoreamento. Então tinha gente indo, mas tinha que ter, porque Deus deu diferentes dons para diferentes tarefas. Se todo mundo for evangelista, a gente consegue ganhar o mundo inteiro, mas não fica ninguém na igreja. Eles vêm, ficam um tempinho e vão embora. E se não for pastoreado, eles vão embora mesmo. Então, graças a Deus que a gente, por exemplo, aqui na igreja, a gente tem evangelistas, né? Pastor? E tem pastor. E o pastor sempre está na igreja. Aqui tem tudo. Então o evangelista está evangelizando, o pastor está na Aqui tem igreja. apóstolo, aqui tem pastor, tem apóstolo, tem reverendo, tem evangelista, tem diácono. Aqui tem tudo. Se cada um fizer a sua função, funciona. Senão, E uma coisa também que começa a perder fruto. uma coisa às vezes também que a institucionalização faz a gente perder o foco é que você, quando evangeliza, você necessariamente não tem que direcionar a pessoa evangelizada para a tua igreja, não. Você pode direcionar para uma outra igreja de Cristo. O trabalho é para Jesus, não é para a sua instituição. Às vezes a gente peca nisso também. Mas o fruto tem que permanecer. Sim, que o fruto permaneça, mas você conhece, eu conheço, por exemplo, eu estou ali eu estou no Pará, estou lá no Pará, em Belém do Pará, estou lá perto do pastor Samuel, lá chegou uma pessoa e falou assim, poxa, um dia eu vou entrar nessa igreja aí, é que eu estou indo para o Rio agora, não, foi o seguinte, vai para o Rio, fica no Rio, mora lá em Niterói. Niterói é bom, é a quinta cidade no qualidade de vida. Ah, então tá. Não, entra aí. Essa igreja batista é bonita. Entra aí. Essa igreja Ebenezer, essa igreja El Shaddai. Um dia eu falei, entra aí. É Jesus, irmão. É Jesus, o foco é Jesus. Entende? É óbvio que você está aqui nessa obra, você quer que essa obra cresça, quanto mais você priorizar aqui, até porque você está aqui para, como disse aqui o amado missionário Júnior, você está aqui para, e aí, está gostando? Está precisando de alguma coisa? Você está aqui para dar respaldo, lá você não está. Agora o nosso foco, o nosso objetivo é o A gente vê a diferença que existe, certos cuidados de fruto, por exemplo. A pessoa planta, bota adubo, aí dá um monte de fruto. Só que aí chega, quando você tem uma injeção que você dá na árvore, que ela dá um monte de fruto, só que aí cai tudo. Então, quem dá essa injeção tem que ter outro cuidado também. Tem que ensacar as frutas e amarrar na árvore, para que ela desenvolva até o final. Então, por que eu estou falando isso? Porque Jesus Cristo falou o seguinte, nisso saberão que vocês são meus discípulos, se derem muito fruto e o vosso fruto permaneça, porque a salvação, ela não é por decisão, ela é por perseverança. A pessoa decidiu aqui, mas abandonou a fé ali, vai se perder, gente. A salvação é por perseverar até a morte, até a volta de Jesus Cristo. Todo dia. Então, é necessário ter a semeadura, é necessário ter poda de quem já está enxertado, mas é também necessário sacar o fruto, cuidar para que permaneça até a colheita. Eu sei o seguinte, se você plantar um pé de manga na sua casa, a sua casa faz muro comigo, crescer a manga, cair no meu quintal, chama a polícia. É assim que funciona o mundo também. Do seu lado é assim. Queridos, olha só. Marcando o controle do Rosinha. Então, quem regou é aquela história, né? Você plantou, regou, regou, colhe. para Jesus e glória a Deus.
é rápido a história da roda aí? Não é demorado. É demorado? Então vamos ver essa Deixa pra próxima. aí. Eu fiquei curioso igual você. Não, é só procurar, né? Tem um vestidinho azul, vestidinho Resumo aí, rosa. rapaz. Faz um resumo aí. Não, tinha uma garota que ela ia para a escola, muito bonita, ela ia para a escola, mas ela ia toda sujinha. Roupa poída, toda sujinha. O professor pegou e falou, não, vou dar um vestido para essa menina. Aí pegou, deu um vestidinho rosa ou azul, deu um vestidinho bonito para ela. Rosa ou azul? Rosa. Rosa. Tem que definir isso. É você que está assistindo aí, que está gostando, vem para RBD. Vem pra cá. Deu um vestidinho rosa para ela, bonito, novinho. Aí chegou em casa, no outro dia os pais botaram, viram o vestidinho, vamos dar um banho na nossa filha, né? Ela é um vestido tão bonito, vamos dar um banho nela para ela ir limpinha, cheirosinha. Deu um banho nela, foi cheirosinha. Aí no outro dia, depois, a nossa filha está tão bonita, né? Com esse vestido, toda limpinha, e a nossa casa toda esculhambada, sem pintura. Vamos dar uma pintura na nossa casa, dar uma varrida, arrumar o jardim, arrumar a cerca. O pai foi lá, fez tudo, a casa ficou bonita. O vizinho viu do lado, a casa bonita, e falou para a vizinha, viu e falou para o marido, olha a casa do lado aqui tão bonita, vamos fazer. Da nossa também. Vamos pintar a nossa também. E assim foi. O bairro todo se transformou por causa daquele vestidinho rosa. É o efeito borboleta. Essa história. Mas uma coisa ajuda a outra. Uma coisa ajuda a outra. Queridos, então olha só. Com toda a nossa conversa aqui, esse nosso diálogo, nós já falamos de tesouro de generosidade, nós falamos. Iniciativa voluntária, nós falamos. A força do exemplo, acabou de falar, né, já tinha sido falado também. O exemplo de Jesus, pois conheceis a graça de nós, lá na 49, né? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo da manjedoura não, tá? Pensa você que eles eram tão pobres que tiveram que ficar no escravo. Não, eles tinham grana para pagar, não tinha vaga. Ok? Entra nessa vibe aí. Empobrecer, sair do trono de Deus. Tudo foi propósito. Não, se Jesus não precisou de energia elétrica, o que tem eu não ter energia elétrica? Eu começo numa filosofia louca. O que tem eu puxar um gatinho? O que tem eu não sei o que? Sabe? Então tem que entender os fatos. Jesus, a roupa dele foi disputada pelos soldados. Não se engana, não. E outra coisa, não dependeu de homem, não. Deus, ele moveu os corações de indivíduos que fossem lá e ofertassem para o ministério de Cristo. Foi isso? Com o quê? Incenso, o que mais? Ouro e mirra. Já havia mulheres também que contribuíram com suas fazendas. Não, Jesus foi, aí foi naquilo que estava grande. Então, Jesus, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Necessidade. Ok? Deus é Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica refém de ninguém. Ele é Deus. Mas Deus não precisa. não amarra a boca do boi